Bem, galera, agora vamos aprender a usar os retângulos, né? Para você ativar o comando de retângulo, você pode vir aqui na barra de ferramentas, né? Clicar aqui nessa seta para baixo e vai selecionar o tipo de retângulo que você quer, de círculos e polígonos, né? Também você pode conseguir ele através desse comando R, né? Então, quando você digita o comando R, né, aperta a tecla R, você consegue ter o acesso ao comando de retângulo, né? Os outros tipos de retângulo a gente pode atribuir depois, na fase mais avançada do nosso curso, vocês aprenderão a atribuir determinadas letras, comandos, ferramentas do SketchUp, né? Então vamos lá para a primeira ferramenta de retângulo. Então a ferramenta de retângulo funciona como as outras que a gente acabou de aprender na última aula, né? Você escolhe o plano onde você quer, é o plano horizontal, né? É o plano vertical, né? Então você pode escolher, né, o plano vertical, o plano perpendicular, veja que ele fica da cor vermelha porque está perpendicular ao eixo Y, né? Fica da cor verde porque está perpendicular ao eixo Y aqui, né, o eixo X, né? Aqui é o eixo X, né, perpendicular ao eixo X, perpendicular ao eixo Y, né? E aqui, perpendicular ao eixo Z, né? Então, a gente tem isso aí. Então, quando você escolhe, basta você selecionar e dizer aonde é o último ponto. Primeiro ponto, você tecla na superfície, né, no plano, aliás, onde você vai querer. Depois você diz o segundo plano. Aí você vai observar que tem as dimensões aqui. Então, o que você pode fazer? Eu quero um retângulo de 10 por 10. Eu vou apertar 10, vou apertar vírgula 10. Então, quando eu faço... Então, você já vai estar vendo que está tendo umas dimensões aqui. Para eu conseguir essa dimensão, o que eu vou fazer? Vou apertar 10, vou apertar ponto e vírgula, né? E vou apertar 10 de novo. Quando isso acontece, você tem um retângulo de 10 por 10. A prova que eu tenho para isso aqui, basta eu vir aqui e usar o comando treina, né? O comando treina, você pode conseguir através da tecla de atalho, usando a letra T, né, do teclado, vai estar no teclado T. Então, ou vem aqui na barra de ferramentas. Então, chegando aqui, quando você mede, né, tem 10 metros. Percebe que eu não preciso clicar no final para saber quantos metros tem. Basta apertar no ponto inicial que eu já consigo. Faço a mesma coisa para cá, tem 10. Se eu quiser saber diagonal, eu sei aqui, né? Perceba que tem ali um tiro, né, 14,14 metros, então quer dizer que é aproximadamente 14,14 metros. Né? Então, o comando treina serve para isso. Não precisa você clicar, né, no finalzinho. Né? Basta você chegar aqui, né, e dizer, né, aonde está cada ponto. Né? E você consegue saber a dimensão. Um outro comando, né, um outro tipo de retângulo é o retângulo giratório. Para que ele serve? Novamente, veja o goniômetro. Né? Então, você vai apertar no ponto de origem, né? Vamos usar aqui na horizontal para ficar um pouquinho diferente. Né? Você vai apertar no ponto de origem, apertou um ponto de origem, indica a angulação, né? Nesse caso eu vou começar na horizontal, aí aqui eu já aperto o ponto. Aí perceba o que vai acontecer agora. Agora eu vou indicar para o goniômetro qual é o ângulo que eu vou querer formar meu retângulo. Né? Então agora eu vou indicar qual é as dimensões e vou indicar também a segunda dimensão, perdão, e o ângulo. Então, por exemplo, perceba que aqui embaixo você tem, além de ter a segunda dimensão, porque eu já fiz a primeira, né? No momento que eu peguei, que joguei para cá, eu já fiz a primeira dimensão, então agora eu vou indicar só apenas a largura, né? Então eu vou indicar aqui. E a angulação que eu vou querer. Então vamos dizer que eu quero um comprimento de 30, ou 30 não, vamos usar um comprimento de 3, né? Uma largura de 3, mas numa angulação
de 88 graus. Aí eu tenho que indicar se esse 88 é para baixo, né? Ou, perdão, eu tenho que indicar que é para onde é essa angulação, né? Se é para aqui, né? Para a direita ou é para a esquerda. Então, eu vou querer que ele seja aqui, para a esquerda. Aí eu vou dizer que eu quero para de 88 graus, né? Então, eu vou pegar lá 3,88 graus. Né? Quando chegar aqui, eu tenho esse retângulo aqui formado, essa face formada. Está na horizontal? Não, não está na horizontal. Né? Como é que eu sei disso? Como é que eu sei se está na horizontal ou não? Então, eu venho com a linha aqui, perceba que ele está alinhado, a linha não está verde? Ela está alinhado com o eixo Y. Então, eu vou aqui, ó, perceba que ela está com uma disparidade, uma diferença, né? Uma deflexão em relação. Isso aqui está 88 graus. Né? Então, é assim que a gente define, que usa esse aí. Para que eu uso isso? Uso para fazer rampas. Né? Então, às vezes eu quero fazer uma rampa, quero fazer um telhado, por exemplo, né? Um plano de telhado. Então, esse tipo de retângulo é muito utilizado. O círculo, né? Que é basicamente isso. Basta você apertar a letra C ou vir aqui na barra de ferramentas. Você vai indicar o centro dele, né? E você, depois de indicar o centro, você vai indicar o raio. Você vai indicar o raio com a raio que você quer. Então, eu quero 3,5. Então, chegou aqui. Se você ver do CAD, talvez esteja acostumado a usar ponto, né? Não use ponto. Aqui no SketchUp usa vírgula, né? Como no sistema internacional. O AutoCAD usa ponto porque ele usa o sistema americano. O sistema americano eles são diferentes, né? Então, eles usam ponto. Mas no SI, a gente usa vírgula para separar as casas decimais. Né? Então, é vírgula. Quando você vai usar o comando de círculo, né? Fiz um círculo, não precisa apertar de novo para a forma fazer um outro círculo, ele já está aqui. Basta eu selecionar um outro ponto. Aí perceba que antes ele fica dizendo a quantidade de lados. Por quê? Porque a gente sabe que o círculo é formado por infinitas retas, né? Então, infinitas retas. Mas aqui no SketchUp não vai ser assim, né? Porque não tem condição de ele fazer infinitas retas, senão fica muito pesado o programa. Então, ele vai fazer uma determinada quantidade de retas. E aí você, né? Se você chegar aqui, você vai perceber, ó, que tem um, né? Então, se você for contando aqui, você vai ver que tem os 24, né? Que a gente viu lá no início. Então, para você definir, você chega aqui, por exemplo, eu quero um círculo mais perfeito, ele realmente mais aproximado da verdade. Então, eu chego aqui, por exemplo, aperto 60. Apertei 60, aperto Enter, indico o ponto onde eu quero iniciar, né? E aí indico agora o raio. Né? O raio, eu escolho aí 2,5, por exemplo, aqui. Aperto 2,5, digito Enter. Pronto, estou aqui com o V. Veja que esse círculo aqui, ele é muito menos facetado, né? Tem aqui até, você percebe, né? Lembra lá que a gente falou que esses pontos verdes são os pontos finais de uma reta, né? E aqui os pontos azuis é o ponto central. Então percebe, né? Se você for contar aqui, você vai encontrar 120 pontinhos desse verde, né? 120, se não me engano. Porque existe 60 retas, né? Mas o círculo fica mais perfeito. Lembrando que quanto mais lados você colocar no círculo, mais pesado vai ficar o seu programa. Então você tem que dosar aí. E existe o polígono, a mesma coisa. O polígono você vai escolher o centro, mas antes de escolher o centro você vai indicar quantos lados. Então você quer um hexágono, quer o de 6 lados, então, você já está aqui já feito. Mas eu quero um octógono, então aperto aqui 8. Pronto. Apertou Enter, escolho o centro e aqui é V. Vamos fazer uns testes? Eu vou agora eu usei esse comando de polígono e eu vou fazer um polígono com 60 lados, igual esse aqui, com um raio de 2,5. Vamos ver o que dá? Vou fazer um bônus aqui, né, pra gente ver. Então, vou dizer que tem 60 lados, né? E vou escolher aqui um ponto. E aí eu vou dizer que o raio é de 2,5, é o raio inscrito dele, né? 2,5.
Percebe que ele é aparentemente a mesma coisa, né? A gente vai ver na próxima aula que não é bem assim, né? Aí você vai entender por que você não pode usar um comando para substituir o outro. Tá bom, galera? Até mais!